estava chorando quando um ancião bradava: João, não chores mais. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, ele o livro abrirá. Levantando os olhos eu vi que se aproximava. Foi tomando o livro da mão daquele que estava lá. Anciãos, animais e viventes se prostraram a ele, tendo harpas e salvas de ouro começaram a louvar. Ele é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Ele tem Só Ele tem todo o poder. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, ele o livro abriu. E tendo aberto o livro, eu, João, vi o Cordeiro quebrar os seus 7 selos. E cada um dos selos tinha o seu significado para as nações. Então olhei e ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Isto é, todas as criaturas do universo que diziam: Ele é digno, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, raça e nação, e os fez um reino de sacerdotes para servir a Deus, e governarão sobre a terra. E olhei outra vez e vi anjos, milhões de milhões, que estavam em pé e voavam ao redor do trono, cantando com grande júbilo esta canção: Sabedoria, riqueza e poder, forças, honras e glórias, ações de graças sejam dadas a ti. Eu o louvarei, o adorarei eternamente. Diga, Cordeiro de Deus, digno de tomar o livro e os seus selos quebrar. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas a morte venceu. Ele reinará pra todo sempre. Amém, amém, Amém. Para todo sempre. Amém. Igreja, a paz do Senhor Jesus. Quero tributar ao Senhor todo louvor nesta noite, toda gratidão por mais uma oportunidade de estar entre os irmãos, de estar aqui na terra. O Senhor é bom, sua misericórdia é de geração em geração, e Ele é o doador da vida e sustentador da vida. A nossa vida, a nossa existência está nas mãos dEle, e é Ele
quem a sustenta e determina quando chegamos e quando saímos daqui. Pode ser que alguém decida, por alguma razão injustificada, antecipar o processo, mas este não é o caminho nem o propósito de Deus. O propósito dele é que vivamos até o último fôlego. E eu quero louvar a Deus porque o mês de abril é o mês em que acontece o nascimento e o renascimento. No dia 16 de abril de 1971, eu nasci condenado a morrer. Mas, no dia 12 de abril de 1992, eu renasci para viver para sempre. E eu gostaria de compartilhar com a igreja o Salmo 50. É a segunda vez que vou fazer uso deste salmo em exposição. O salmo tem apenas 23 versículos. Eu quero ler o versículo 14 e depois o 23 e retornar para o primeiro versículo. Estarei lendo na versão NA, Nova Almeida Atualizada. Salmo 50, verso 14, que diz: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Versículo 23. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Queridos irmãos, este é um salmo de Asaf. Neste salmo, o salmista Asaf, que esteve na liderança do coro do templo, ele expressa algo muito importante que nos leva a uma reflexão profunda como servos de Deus, pois ele mostra que o encontro dos servos de Deus no templo para o culto, que eles iam até o templo em Jerusalém, e aquele momento de culto não era um espaço como nós temos com bancos, espaço, mas o templo era um local com um altar na frente e ninguém assentava lá, mas cada um tinha que chegar com algo nas mãos. Um trazia uma pombinha, uma rolinha, um carneiro, um cordeiro, um bezerro, um sacrifício. E Deus diz: ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Que sacrificassem ao Senhor. E havia os mediadores, os levitas, os sacerdotes, que ministravam isso. E ele mostra que esse culto no templo, ele tem algo muito importante, é que cada encontro, cada culto que se dava ali, que o culto é essa entrega para Deus de algo, de um sacrifício, ele tinha algo mais do encontro do que o próprio sacrifício, que era justamente um prenúncio de um dia, de um grande encontro. Cada culto era um encontro com Deus. Por exemplo, quem veio encontrar-se com o Senhor nesta noite? Cada culto é um encontro com Deus. Só que o encontro com Deus é um encontro com aquele que é santo, é um encontro com aquele que é justo, é um encontro com aquele que é puro,
é o encontro com aquele que não aceita a injustiça, é o encontro com aquele que não aceita a iniquidade, é o encontro com aquele que não aceita a perversidade, é o encontro com aquele que não aceita a perversão, é o encontro com aquele que é o Santo dos Santos, o justo juiz. Então ele monta aqui um cenário nesse salmo, neste cântico, nesta poesia, para retratar que o encontro anuncia para um encontro maior, para o último dos encontros, que irá acontecer, alguém querendo ou não, gostando ou não, haverá um dia que todo joelho se dobrará diante do Senhor dos Exércitos, e nesse encontro os anjos se prostram e declaram que Ele é santo, santo, santo. A igreja declara que Ele é o nosso Salvador, mas os ímpios irão declarar que Ele é o justo juiz. E o Salmo nos convoca a refletir sobre o culto e o juízo. E eu quero voltar para o primeiro verso, para que você entenda como foi que Asaf registrou isso para nós. E ele começa a apresentar Deus com títulos honoríficos grandiosos, que além de um epíteto de engrandecimento, ele mostra a soberania do Senhor. E a primeira expressão, ele diz que Deus fala. E nesse encontro do culto, é o mesmo que haja um encontro em um tribunal, em que o justo juiz se assenta e ele chama as testemunhas e ele levanta a acusação e diz: agora se defenda. E esse juiz é justo, não só porque pratica justiça, mas porque ele conhece todos os seus acusados. E o texto diz: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente. Deus dá um brado e convoca toda a raça humana, do oriente ao ocidente, desde Sião. Sião aqui é sinônimo de céu, a morada de Deus, excelência de formosura, resplandece Deus. E o Deus Santo, na excelência da sua formosura, resplandecente em glória e majestade, ele convoca toda a terra, desde o oriente ao ocidente, porque diante de Deus ninguém escapa. Diante do chamado final, ninguém se esconderá. Diante do grande dia, ninguém escapará. Ninguém poderá dizer: não vou, não estarei lá, não quero ir, estou ocupado. Porque só haverá o homem e o trono branco. E o texto diz, versículo 3, o nosso Deus vem e não guarda silêncio. Ele vem porque a Escritura vai nos mostrar nesse mesmo salmo, que muitas vezes Deus está em silêncio diante das nossas atitudes, e Deus silencia e o homem peca, volta a pecar, torna a pecar, se mantém na iniquidade, fica como um porco voltando para a lama, como um cão voltando para o vômito, e ele está insistindo com o pecado, e ele não vê nenhuma cobrança de Deus. Mas a Bíblia diz que o silêncio de Deus é porque Ele é longânimo, dando oportunidade, manifestando misericórdia
para que o sujeito se arrependa, se converta e volte para o centro da vontade de Deus. E agora Deus se apresenta, e o versículo 3, e não guarda silêncio, porque nesse dia é dia que o Senhor irá declarar quem somos nós. E o Salmo ele vai nos mostrar em duas partes como Deus trata com aqueles que já fizeram uma aliança com Ele e com aqueles que não fizeram aliança. E nós vamos ver isso, nós vamos de 1 a 15, os que fizeram aliança, e do 16 ao 23, os que ainda falta fazer aliança. Então vamos lá. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Assim como ele apareceu no Sinai, como um fogo devorador em cima da montanha, que estremecia e abalava tudo, e um grande rugido, um alarido de trovões, ele aparecerá outra vez, e ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Deus convoca suas testemunhas para o tribunal. E ele vai julgar primeiro o seu povo. O apóstolo Pedro repetiu um texto que está no profeta Ezequiel, que o julgamento começa pela casa de Deus. Deus é tão justo que ele começa pelo seu povo. Ele começa por mim. O julgamento dele começa por aqui. Começa com o seu povo. E o texto sagrado nos diz, isso aqui é a palavra do Senhor, isso aqui é o salmo, isso é um cântico de alegria do salmista. Isso nos alegra, porque isso nos desperta, nos convoca a uma reflexão para termos uma semana abençoada, frutífera. E o nosso culto não é um culto do engano, do disfarce de religiosos, é de quem está comprometido com Deus, com a sua palavra. E Deus convoca as suas testemunhas para falar com o seu povo, porque aonde eu estiver, pode ser que ninguém esteja me vendo, mas Deus tem testemunhas. E ele diz: os céus e a terra são as minhas testemunhas contra você. A Bíblia diz que Deus se dá a conhecer por meio da criação. A criação dá testemunho que Ele é Deus, que Ele existe, que Ele é soberano, que Ele é grandioso, que Ele é poderoso, que Ele criou todas as coisas. E a natureza é testemunha de Deus. E Ele convoca agora, e Ele diz assim, como diz o texto: congreguem. Ele intima os céus lá em cima e a terra, versículo 4, para julgar o seu povo. Então não tem essa história porque eu sou crente, estou isento. Porque eu sou crente, não vou me prostrar. Deus começa o julgamento pela sua casa. E Ele diz assim, e Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Quem participa aqui da nova aliança? Quem participa? O povo da nova aliança, por conta do sacrifício de Cristo, do Cordeiro, convoca aqueles que fizeram aliança comigo,
E aí ele diz: os céus anunciam a sua justiça. Os céus estão dizendo: aquele que está no trono é justo. Os céus estão declarando: aqui está o justo juiz que não se corrompe. Aqui está um juiz que não é leviano. Aqui está um juiz que não titubeia diante da lei, da justiça, da equidade. Aqui está um juiz reto. Aqui está um juiz que não se vende. Aqui está um juiz que não interpreta a lei erroneamente. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Você consegue dar glória a Deus a esse juiz? Consegue adorar pela sua justiça, por sua bondade, por sua misericórdia, por ter sido alcançado por Ele? E Ele convoca, e Ele começa a julgar o seu povo que chegou para cultuar. Escute, meu povo. 7. Escute, meu povo, e eu falarei. Deus vai levantar a acusação. Ó Israel, eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Eu posso rejeitar a acusação de qualquer pessoa, inclusive processar por ter levantado o dedo contra mim. Mas diante de Deus eu não me escondo. Diante de Deus, o que Ele disser será verdade. O que Ele falar será justo. O que Ele determinar será perfeito. O que Ele decidir será com equidade. A justiça de Deus é perfeita, é reta. E Ele decide julgar o seu povo. Se o Senhor chegasse hoje aqui, uma teofania, e nos chamasse ao seu trono branco, estaríamos dispostos a passar no crivo de Deus? Estaríamos em condições de responder diante do santo e justo e perfeito e reto tribunal do Senhor dos senhores? Estaria eu em condição? Estaríamos nós? Estamos falando primeiro da casa de Deus, que Deus começa pela sua casa, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. E muitas vezes nós achamos que pelo fato da gente trazer alguma coisa no bolso, pelo fato de trazer algum talento nos lábios, pelo fato de trazermos um talento nas mãos, pelo fato de estarmos bem vestidos, de sermos educados, de falarmos bonitos, pelo fato de expressarmos alguma coisa na casa de Deus, isso vai contar no tribunal. Como se aquilo que eu faço, mas Givanildo é professor de teologia, isso ameniza alguma coisa, já é um saldo bom diante de Deus. Que quando você quer chegar em algum lugar para alguma pessoa, se for conhecido, for da família, tiver alguma influência, mas aqui não tem influência não, viu? Diante de Deus é a justiça pura. Todos estarão diante dele
despidos aos olhos dele. O diagnóstico dele é perfeito, não escapa ninguém, nada. E às vezes nós queremos confiar em algo que trouxemos para o culto, por conta do nosso domingo, por conta do nosso talento. Eu cheguei aqui, eu vim com a capacidade intelectiva, eu sou professor, não, eu sou músico, não, eu sou maestro, eu sou sonoplasta, eu sou da mídia, eu sou do corpo ministerial. Nada disso vai contar, nem vai ajudar. Eu tenho tantos anos de serviço no reino, também não conta. Que Jesus contou uma parábola, que um que trabalhou o dia todo, o que trabalhou no final do dia, ganhou o mesmo preço. Não conta, tempo não conta, idade não conta, aparência não conta, talento não conta, capacidade humana não conta. Vamos entender, o salmo continua. Irmão, se eu li esse salmo, eu fiquei tremendo. O pastor leu o texto que é o resumo disso aqui, Mateus 7, de 13 a 21, eu acho. Meu Deus do céu, quando ele leu de Jesus, o resumo, e ele diz assim, versículo 8: não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Eu não te repreendo pelos holocaustos, pelos sacrifícios que você continuamente me oferece. O seu talento, Egivanito, que você está sempre me oferecendo, não é por isso que eu vou lhe julgar. Isso aqui não conta para mim, porque foi eu que lhe dei. Foi eu que lhe dei a capacidade para cantar. Foi eu que lhe dei a capacidade para administrar. Foi eu que lhe dei a capacidade para liderar. Foi eu que lhe dei a capacidade para tocar. Foi eu que lhe dei a saúde. Foi eu que lhe dei a vida. Foi eu que lhe dei o emprego. Foi eu que lhe dei o carro. Foi eu que lhe dei o sustento. Eu que lhe dei a roupa. Então isso não conta para mim. Não o repreendo pelos seus sacrifícios. Versículo 9: não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos. Suas ofertas, não pense que eu dependo delas. Será que Deus depende dos nossos talentos? Será que Deus depende das nossas ofertas? E por que temos que dar? Por que temos que cantar? Vamos continuar lendo o Salmo. Por que temos que estar aqui, se Ele não depende de nada disso? Por que temos que fazer isso? Isso aqui precisa ficar claro para nós, porque o julgamento começa pela casa de Deus. E muitas pessoas acham que pelo fato de ter uma posição, ter algum talento, dar alguma contribuição, de alguma forma estar contribuindo, isso vai contar no dia do juízo. Isso minimiza qualquer vida camuflada. Então o verdadeiro culto a Deus, ele vai se revelando aqui. E ele diz, pois, versículo 10, são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Tudo que você traz para minha casa já é meu. Tudo que você tem, bode, ovelha, gado, bens, dinheiro, tudo que você disser, esse eu estou dando ao Senhor, Ele diz assim, já é meu, já é meu, já é meu, já é meu. Então eu não posso comprar Deus,
Eu não posso subornar Deus. Eu não posso inclinar o coração de Deus a meu favor. Que situação difícil, mas é o tribunal do Senhor que Ele torna claro que nós não podemos comprá-lo com aquilo que fazemos. Conheço, 11, todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Que tiver na sua casa, que tiver no campo, que tiver voando, que tiver rastejando, tudo é meu. É meu. É soberano sobre toda a criação. Nada escapa das mãos dele, do soberano. E ele diz: se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você. Se eu precisasse de alguma coisa, não precisava dizer a você. Deus precisa de alguma coisa, eu vou dizer isso para você, Givanildo, a mim. Não preciso dizer a você. Se eu tivesse, porque não tem, porque Deus é autossuficiente. Em Deus não há falta de nada, em Deus não há falta alguma. Logo, Ele não tem necessidade de nos salvar, não tem necessidade do nosso louvor, não tem necessidade de nós. Ele é completo porque Ele é perfeito. E o texto diz: pois meu é o mundo e a sua plenitude. Tudo que existe na terra pertence a Ele. Seja o jardim suspenso, seja a pequena relva, seja o deserto, seja a Arábia, seja a África, seja a Oceania, seja a América do Norte, a América do Sul, Central, não interessa, tudo é dele. Seja os oceanos, seja as estrelas, os planetas, as constelações, seja a lua, seja o sol, tudo é do Senhor. Acaso, como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? As religiões pagãs achavam que seus deuses se alimentavam de sangue e carne de animais. E Deus pediu que o seu povo oferecesse sobre o altar touros, cabritos, animais, mas Ele corrige que Ele não bebe isso, nem se alimenta disso. E aí vem a grande pergunta: e por que Deus exigiu tudo isso? Se Ele não come, não bebe, e se tudo é dele, porque Ele pediu que os judeus sacrificassem? Por que Ele quer que eu toque na banda? Por que Ele quer que eu reja esse coral? Por que Ele quer que eu cante nele, que eu cante na juventude, que eu participe da igreja, que eu louve o seu nome? E o texto sagrado diz: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças. O que Deus quer que eu faça não é algo para comprar o favor, a bondade e a misericórdia, mas que eu entregue um símbolo de gratidão por tudo que Ele já me deu. Eu devo fazer como a expressão de gratidão por tudo que eu não merecia e Ele me deu. Então ofereça ao Senhor um sacrifício de ações de graças, de gratidão. Vamos louvar por gratidão, vamos adorar por gratidão, vamos servir por gratidão. Quem tem motivos aqui para adorar, para agradecer? Quem tem, irmãos? Não ofertamos para comprar o favor de Deus, não entregamos nada para comprar a misericórdia dele, não entregamos a nós mesmos
com o intuito de receber algo em troca. Não estamos aqui para adorar um cargo, uma posição, um talento. Estamos aqui para adorar aquele que nos deu todas as coisas. E aí ele diz: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças. É isso que Ele espera de mim, que aquilo que eu faço seja um símbolo da minha gratidão. Ele não depende do bode, não depende do carneiro, não depende da oferta, não depende do dízimo, mas eu faço como expressão de gratidão. Foi o Senhor que trouxe por bondade, por amor para mim. Então vai aqui um símbolo, Senhor, e a sinceridade do meu coração vai determinar aquilo que eu entrego. Que eu também não devo fazer porque todo mundo faz, devo fazer para alguém ver que eu estou fazendo, devo fazer porque a multidão faz. Aqui não existe efeito manada, aqui existe responsabilidade individual diante daquele que nos aliançou pelo poderoso sangue de Jesus. E a entrega é de gratidão. Obrigado, Senhor, por esse dom, por essa capacidade, porque nós não podemos se empolgar com nada. Ele enfraquece a nossa voz, enfraquece o nosso corpo, enfraquece a nossa vida e nos leva à sepultura. Então nós temos que sermos gratos, mas ele diz também: cumpra os seus votos. Cumprir os votos aqui indica responsabilidade moral, comprometimento com a verdade. Tratou, faça. Prometeu, cumpra. A integridade do coração, a vida íntegra. Seja grato, viva de forma íntegra. Não seja dúbio, seja verdadeiro. É isso que ele requer de mim. E fica muito claro no texto: e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Então o Altíssimo, Ele me dá seus mandamentos, e aí eu faço os meus votos. Voto de fidelidade ao cônjuge, voto de fidelidade à família, voto de fidelidade na empresa, voto de fidelidade na comunidade, na igreja. E depois fica agindo levianamente. Mas o dia do encontro vai chegar. Assim como o culto já revela uma parcela, uma introdução. Por isso que no culto não é o fato de estarmos aqui que o nosso culto está sendo aceito. Porque nós não podemos comprar a Deus. Aí eu vou para o culto para ver se minimiza aí minha situação. E não se compra a Deus. Não se compra a Deus. Se não for sincero de coração, não adianta. E outra coisa que ele diz: invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Que ele está dizendo no 15: deposite sua confiança única e exclusivamente em mim. Não confie no que você faz, não confie no seu culto, não confie nos sacrifícios. A sua confiança é em mim, porque nele está a misericórdia. Justiça e misericórdia é a base do trono de Deus. Então nós só podemos chegar diante do trono dele confiando que ele é justo, mas é misericordioso. Só estamos aqui por conta da sua misericórdia. Só servimos a Ele por conta da sua misericórdia. Então Ele nos chama a confiar nele. Invoque-me no dia da angústia, eu livrarei e você me glorificará. Porque a nossa existência aqui só faz sentido se for para glorificar a Ele. Porque tudo vem dele, por meio dele e para ele.
e você me glorificará. Então vamos sair daqui com esse coração cheio de gratidão, praticar uma vida sincera, invocando o Senhor, confiando no Senhor e glorificando o Senhor. Não faço nada para minha glória, não busco o meu favor, a minha exaltação, o meu reconhecimento, mas é a glória do Senhor. Mas aí vem a segunda parte, versículos 16 ao 23, e Deus agora volta para o ímpio. Mas ao ímpio Deus diz: de que serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Tem muita gente que sabe citar os textos de cor. Ei, Jesus disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ei, Jesus disse: tira a primeira trave do teu olho. Conhece os textos principais para se defender. Tem gente que usa a palavra para tudo. Então aplica a palavra, se sai muito bem. Mas o texto diz: mas ao ímpio Deus diz: de que serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Irmãos, quem rejeita a disciplina de Deus e as suas palavras é ímpio. Quem fez aliança com Deus ama a sua palavra, ama a sua disciplina. Não segue o curso do seu coração, não determina o seu destino, não constrói a sua estrada por conta própria. E ele diz: se vê um ladrão, versículo 18, você se torna amigo dele. Irmãos, não tem dificuldade de conviver com o ladrão, sabe que é roubo, sabe que é injusto, sabe que é errado, mas entra no processo. Esse aqui é o ímpio. O ímpio. E ele está citando as palavras de Deus. Ele sabe que diz: não roubarás, não matarás, mas se associa ao ladrão, se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Sabe que o adultério é condenado, mas se associa ao adúltero. É condenado pelas escrituras. Ele está quebrando os mandamentos, cita para os outros, ensina para os outros, e Deus diz isso para mim, para nós, que nós precisamos estar alerta. E a questão, ele chama essa classe aqui de ímpios: abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos, maquinando contra os outros, fake news para cá, fake news para lá, criando armadilha para os outros, disseminando conversas falsas, mentiras, enganos, vive de ladainhas, trama, enganos, senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho de sua mãe. Olha a atitude do ímpio como é. Difama o filho da mãe, fala contra o irmão. É muito fácil denunciar os erros dos outros. É muito fácil apontar os outros. Difícil é se ver. Difícil é se ver. Recentemente eu vi uma reportagem em que um homem foi eleito, e no seu primeiro discurso ele falou que iria agir em cima da bandidagem, e no dia seguinte ele foi cassado.
É muito sério um negócio desse, irmãos. É muito sério. Então, aqui a gente percebe como Deus está olhando tudo. Versículo 21. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Deus diz assim: eu fui longânimo com você. Eu estendi tempo para você se arrepender, porque a Bíblia diz que Deus é longânimo, dando tempo para o homem se arrepender. Você pensava que eu era igual a você, que estava calado, confirmando os seus pecados. Não, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Veja, considerem, pois, nisto, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace, sem haver quem os livre. A justiça de Deus, o juízo de Deus virá, e naquele dia ninguém escapará. Mas aqui ele revela no 23, para finalizar, uma notícia de esperança, uma notícia de misericórdia, uma notícia de bondade, uma notícia de graça, porque o nosso Deus, Ele anuncia antecipadamente para nos ofertar uma oportunidade de arrependimento. Então Ele diz: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Aquele que vier para mim apenas para externar a gratidão pelo que eu lhe dou e lhe faço, esse vai me glorificar. Aquele que não vem tentando me comprar com aquilo que eu lhe dei, aquele que tenta fazer barganha comigo, não tem vez, porque Deus é um justo juiz, e ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Quer ver a salvação de Deus? Se entrega para Jesus nesta noite. Quer ver a salvação de Deus? Corre para Jesus nesta noite. Quer ver a misericórdia de Deus? Se entrega a Jesus nesta noite. Quer conhecer a bondade de Deus? Confia somente em Jesus desta noite, pois Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só pode ir à presença do justo juiz, acobertado pelo sangue de Jesus, escondido em Jesus, abrigado em Jesus, confiando única e exclusivamente em tudo que Jesus fez na cruz. Então essa é a nossa oportunidade. A verdadeira adoração é a motivação pela qual louvamos a Deus, o cultuamos e entregamos a Ele aquilo que Ele nos dá. E nós o entregamos não porque Ele necessite, mas porque nós precisamos de um símbolo para representar a nossa gratidão, o nosso amor por Ele, por sua bondade, sua graça e sua misericórdia. Amém? Eu sei que é duro este discurso, mas ele é necessário, pois é a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.